Segundo o levantamento do Datafolha do ano de 2023, cerca de 67% dos brasileiros não tinham nenhuma reserva financeira, e apenas 6% afirmaram ter um dinheiro poupado que garanta o mesmo padrão de vida por mais de um ano. É aqui que vemos a falta de educação financeira no nosso país. A maioria das pessoas vive naquela famosa corrida dos ratos, trabalhar simplesmente para pagar contas, para assim receber no outro mês e repetir o mesmo processo por meses, anos, ou até mesmo pela vida inteira, nunca poupando nada para uma reserva de emergência ou para investir para a aposentadoria, por exemplo. Justamente por não terem essa reserva de emergência, muitas pessoas acabam entrando em mais dívidas no cartão de crédito, porque, se você vive com sua renda sempre alinhada aos seus gastos, qualquer imprevisto pode gerar problemas financeiros. É fato que, uma hora ou outra, você pode acabar entrando em dívidas. Veja só, se você ganha R$ 3.000 por mês e sempre gasta R$ 3.000 todo mês com casa, alimentação, transporte e lazer, se em algum mês o carro der problema, o chuveiro de casa quebrar ou até mesmo acontecer algum imprevisto que não estava no seu orçamento do dia a dia, será necessário recorrer a meios como cartão de crédito ou empréstimos para conseguir arcar com emergências como essas. Nessas situações, em que você precisa do dinheiro na hora, sabemos que imprevistos acontecem, e acontecem até com uma frequência alta, não é mesmo? Às vezes, imprevistos pequenos, somados, já levam uma pessoa a ter gastos acima do normal no cartão, deixando-a em uma situação embaraçosa para pagar a fatura no próximo mês. Por exemplo, com o passar do tempo, você pode começar a ter que parcelar a fatura do cartão, criando aquela bola de neve de dívidas, e sair dessa situação é muito mais difícil. Tudo isso poderia ser resolvido justamente com a mentalidade de gastar menos do que se ganha. Essa, eu costumo dizer, é a frase do canal: nunca gaste tudo que você ganha. A educação financeira começa aqui. Parece algo simples, mas, se você sempre tiver a mentalidade de nunca gastar tudo que ganha, vai separar uma parcela para se pagar e aumentar suas reservas financeiras e investimentos. A ideia primordial aqui é essa: não importa quanto você ganhe. Se hoje você está ganhando muito pouco e a situação está apertada com as contas, comece poupando, nem que seja R$ 2 ou R$ 50 por mês. Mas comece! Financeiramente, poupar R$ 50 pode não parecer fazer diferença, mas psicologicamente faz muita diferença, pois você estará criando um hábito, o hábito de sempre poupar uma parcela para investir e se pagar em primeiro lugar. Com o tempo, é claro, você vai aumentando essa quantia. Se hoje você está em dívidas, comece poupando o máximo que conseguir para ir quitando as dívidas, uma por uma, começando pelas menores até as maiores. Agora que você entendeu que nunca deve gastar tudo o que ganha e, principalmente, nunca gastar mais do que ganha, precisamos saber quanto devemos poupar da nossa renda todo mês. De acordo com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, todos nós devemos nos pagar em primeiro lugar. Ou seja, não espere o fim do mês para ver se vai sobrar dinheiro, já separa aquela porcentagem que você vai poupar assim que receber o salário. Cara, depois que você transformar isso em um hábito, ninguém vai te parar, porque já será parte da sua rotina. Sempre que receber qualquer dinheiro, já vai separar uma parcela para se pagar. Além disso, no livro menciona-se que devemos poupar, no mínimo, 10% de tudo que ganhamos para investir. Então, se você ganha R$ 2.000, tente poupar e investir pelo menos R$ 200. Muitas vezes é difícil até mesmo pagar as contas do dia a dia, mas, como eu disse, se hoje você está bem apertado com contas, tente poupar nem que seja R$ 20 no começo, só para ir criando esse hábito. Você verá que, com o tempo, isso se tornará uma rotina, e você conseguirá poupar mais, tanto por gastar menos quanto por buscar formas de ganhar mais. Dei o exemplo de quem ganha R$ 2.000 por mês. Mas cada um tem sua realidade. Você pode estar ganhando um salário mínimo, R$ 3.000, R$ 5.000 ou até mais. Porém, para abranger um número maior de pessoas, usarei como parâmetro, neste vídeo, uma faixa salarial para cada idade. Beleza? Então vamos ao foco principal aqui: quanto você deveria ter investido de acordo com a sua idade atual. Primeiro, para deixar bem claro, este vídeo é apenas para ter uma ideia de quanto deveria ter em média em cada fase da vida. Beleza? Isso tudo com foco na aposentadoria, até porque cada um tem uma vida diferente e uma realidade única. Então espero que você entenda que o vídeo é didático, para termos uma média de quanto seria o ideal ter investido em cada fase da vida. Todos nós sabemos que a vida é dinâmica, não linear. Hoje,
você pode estar abaixo da média, ganhando pouco e gastando quase tudo o que ganha. Mas, no futuro, você pode, por exemplo, passar em um bom concurso e ter uma folga maior entre seus ganhos e gastos. Ou, às vezes, hoje alguém pode estar acima da média por ter recebido uma boa herança, mas, por não saber administrar, pode perder tudo futuramente. Bom, você entendeu. A vida de ninguém vai estar resumida neste vídeo. Então, vou usar as idades apenas como base para termos uma ideia, beleza? Apenas para termos uma média. Dito isso, vamos lá. Se hoje você ainda é adolescente ou jovem, entre 16 e 25 anos, é alguém que está começando agora a trabalhar ou tem poucos anos de experiência. Coloquei 16 anos porque é, mais ou menos, a idade em que as pessoas começam a trabalhar, seja como menor aprendiz, autônomo, ou iniciando de alguma forma a ter uma fonte de renda e a lidar com dinheiro. Se você, assim como eu, está nessa faixa entre 16 e 25 anos, já deve estar praticando o princípio básico da educação financeira, nunca gastar tudo o que ganha e começar a formar, pelo menos, a sua reserva de emergência. Bom, isso não serve apenas para essa faixa etária, mas para todos. Contudo, se hoje você está nessa fase da vida e já começa a praticar educação financeira, será excelente, pois terá o tempo a seu favor. Assim, os juros compostos farão um grande efeito no longo prazo. Vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Estatisticamente falando, um jovem de 16 a 25 anos geralmente ganha pouco, ainda não tem uma qualificação consolidada no mercado de trabalho e está se qualificando, investindo em estudos, fazendo faculdade, estágio ou dedicando tempo a algum negócio. Também pode estar trabalhando durante a semana e fazendo extras como freelancer nos finais de semana. Ou até mesmo pode estar estudando para um concurso enquanto trabalha em um emprego de 8 horas por dia. Bom, mas, em média, nessa faixa etária, as pessoas recebem menos de 2 salários mínimos, falando de forma geral e estatisticamente. Então, se você tem o equivalente a um ano dos seus gastos mensais investidos, já está à frente da esmagadora maioria das pessoas da sua idade. Por exemplo, se você gasta mensalmente R$ 1.500, poupa R$ 300 por mês e chega à marca de R$ 18.000, isso já significa ter o equivalente a um ano dos seus gastos mensais. Ou, se você mora com seus pais e tem gastos mais baixos, como R$ 1.000 por mês, ao ter R$ 12.000 investidos, já significa possuir um ano dos seus gastos mensais. Bom, você entendeu. Vou usar como parâmetros gastos mensais, porque cada um tem sua própria realidade, beleza? Para a realidade de alguém que ganha uma renda alta de R$ 50.000 por mês e gasta R$ 35.000, é completamente diferente de alguém que ganha R$ 3.000 e gasta R$ 2.000. Entende? Então, o cálculo nesse vídeo será com base no quanto você tem investido em relação aos seus gastos. Agora, você pode estar pensando, mas onde eu iria deixar esse dinheiro, equivalente a um ano dos meus gastos mensais? E é aí que está. Se você já assistiu a alguns vídeos aqui do canal, já deve ter visto sobre reserva de emergência. Devemos ter, no mínimo, 6 meses dos gastos mensais em renda fixa e em uma aplicação que podemos resgatar quando precisar. Assim, você pode focar, em primeiro lugar, em formar a reserva de emergência de pelo menos 6 meses e depois já focar em investir para o longo prazo, pensando na aposentadoria. Esse é o principal motivo para se investir e um dos fatores determinantes para você chegar no objetivo de ter dinheiro suficiente. Para se aposentar, é justamente o tamanho da diferença entre os seus ganhos e os seus gastos. Porque, se você passa a ganhar mais e consegue investir mais, mantendo os custos baixos, além de investir mais, conseguirá se aposentar mais rápido com investimentos do que alguém que tem os custos mais altos e consegue investir menos que você. Bom, se você ainda não entendeu, vai entender melhor o que estou falando no decorrer desse vídeo. Mas o que quero que você entenda nesse primeiro momento é que, se você está iniciando agora na educação financeira, comece pela reserva de emergência. E depois de ter pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais, depois de completar a reserva de emergência, já pode começar a diversificar os investimentos, pensando no longo prazo, seja em investimentos de renda fixa, seja em fundos imobiliários e também em ações. Agora, entrando para a faixa etária dos 26 a 34 anos, já é um momento da vida em que a pessoa está um pouco mais encaminhada no mercado de trabalho ou no próprio negócio, tendendo até a uma renda maior em comparação a quando tinha apenas 20 anos. Muitas vezes, pode até ter mais de uma fonte de renda. É claro que isso tudo depende de ter investido nos estudos e também procurado se desenvolver de alguma forma quando estava na faixa dos 16 aos 25. Eu sei que cada um tem uma realidade, e às vezes,
só depois dos 30 que você começou a aprender sobre educação financeira, mas lembre-se, nunca é tarde. Muitos vídeos que vi por aí usam um cálculo. Para saber quanto deve ter poupado de acordo com a idade, é só pegar a renda anual, depois multiplicar pela idade e dividir por 10. Por exemplo, uma pessoa com 25 anos que ganha R$ 500 por mês deveria ter investido, de acordo com esses cálculos, R$ 45.000. Veja que, por cálculos como esses, não conseguimos retratar a realidade. Como alguém que ganha R$ 1.500 por mês teria R$ 45.000 aos 25 anos de idade? Por isso, separei por fase da vida e, estatisticamente, por isso é sempre importante procurar ganhar mais e se desenvolver de alguma forma, e não ficar sempre estagnado em um emprego que paga apenas um salário mínimo. Então, alguém por volta dos 26 aos 34 anos já deveria ter algo em torno de 4 anos dos seus gastos mensais investidos. Ou seja, alguém que tem 30 anos de idade, ganha R$ 4.000 por mês, consegue poupar para investir R$ 500 e tem como gasto mensal R$ 2.500. Deve ter investido cerca de R$ 120.000 para dar 4 anos de gastos mensais. Agora, alguém que ganha os mesmos R$ 4.000 e poupa para investir R$ 500, apenas, tendo como gasto mensal R$ 3.500, deverá ter investido cerca de R$ 168.000. Agora você entendeu que, se a pessoa mantém os gastos mais baixos, consegue alcançar as quantias mais facilmente, né? Veja que, quanto mais você conseguir ganhar trabalhando e manter os gastos baixos, mais rápido chegará ao objetivo. Além disso, ao chegar nessa faixa de idade, dos 26 aos 34 anos, tendo começado a investir aos 18 ou 20 anos, já será o momento em que começará a ver os juros compostos fazendo efeito. São esses que geram aquele efeito de bola de neve. Quando investimos nosso dinheiro, recebemos o rendimento e o reinvestimos. Por exemplo, se você investir R$ 300 e tiver um rendimento de 1% ao mês, quer dizer que vai receber R$ 3 no final do mês. Assim, já serão R$ 303 investidos. Dessa forma, no próximo mês, você investindo mais R$ 300, ficará com R$ 603. Assim, no final desse próximo mês, você terá o rendimento em cima desses R$ 603, que são os aportes que você fez do próprio bolso mais o rendimento que recebeu no primeiro mês. Dessa forma, terá mais R$ 6,03 de rendimento, ficando assim com R$ 609,03. Sim, é muito pouco e faz quase nenhuma diferença os juros compostos nesse início, mas no longo prazo, e investindo mensalmente, começamos a ver a diferença disso. Olha essa simulação que fiz na calculadora de juros compostos. Considerando alguém que começou a investir R$ 300 por mês dos 20 anos até os 34 anos, isso tudo considerando um retorno de 12% ao ano de uma carteira de investimentos diversificada, veja que a linha de juros começa a ficar exponencial. Ali, a partir do 6º ao 9º ano de investimento, justamente por conta dos juros compostos de receber os rendimentos e reinvestir, criando essa bola de neve. E sim, investindo apenas R$ 300, não vemos tanta diferença quando comparamos com alguém que investe R$ 1.000 por mês. Por exemplo, se investirmos R$ 1.000 com rendimento de 12% ao ano e reinvestirmos tudo o que recebermos de rendimento durante 14 anos, conseguiremos chegar a mais de R$ 4.400.000. Isso tendo investido no total R$ 168.000 e ganhado apenas de rendimentos mais de R$ 240.000. Esse é o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Então, tá. Agora, se você está na faixa dos 35 aos 44 anos, já é um momento da vida em que, tendo estudado, se qualificado e trabalhado durante a juventude e fase adulta, você já está melhor financeiramente e profissionalmente, justamente por ter uma boa experiência na área que atua. Ou também já ter mais de 2 fontes de renda, conseguindo assim aumentar a renda total. Então, nesse momento, já seria bom ter algo em torno de 7 anos de gastos mensais. Bom, veja que estou considerando uma idade média e uma vida linear. Muitas vezes, não é exatamente assim que acontece em vários casos, eu sei disso. Porém, estou apenas dando um exemplo de acordo com o tempo de qualificação e de trabalho. Nessa faixa etária, a pessoa já pode estar ganhando mais e, consequentemente, investindo mais, se conseguiu adquirir a prática da educação financeira e da administração da renda. Se, por exemplo, ganha R$ 6.000 por mês, gastando R$ 4.000 e investindo R$ 2.000, uma quantia interessante de ter investido seria de R$ 336.000, dando assim 7 anos de gastos mensais.
Veja que estou pegando como base alguém que gasta R$ 4.000 por mês. Se você, por exemplo, está nessa faixa de idade e gasta R$ 2.000 por mês, pode fazer os cálculos com R$ 2.000 por mês. Ou seja, teria que ter R$ 168.000 para dar 7 anos de gastos mensais. Então, veja que uma métrica importante também são os gastos mensais. E, se você conseguir ganhar mais criando novas fontes de renda ou se qualificando de alguma forma, conseguirá ter uma folga maior entre seus ganhos e seus gastos. Você vai entender melhor ainda no decorrer do vídeo porque estou usando os gastos mensais como parâmetro principal aqui no vídeo. Agora, se você hoje está na faixa etária dos 45 aos 54 anos, é muito interessante que tenha 10 anos de seus gastos mensais. Calma, não se assuste, vai fazer sentido. Esse é o momento da vida em que, se você começou a investir desde cedo, mesmo que tenha começado investindo pouco dos 20 aos 30 anos e depois tenha começado a investir mais a partir dos 30 anos, ao chegar nos 50 ou mais, será o momento em que os juros compostos terão feito um grande trabalho por você. Isso, claro, se seguiu na maratona da educação financeira, sempre investindo mensalmente, não tirou dinheiro do investimento e sempre reinvestiu. Se gasta mensalmente R$ 5.000, ter R$ 600.000 investidos seria muito interessante para já estar encaminhado para a aposentadoria. Calma, eu sei que pode ter muita gente nessa faixa de idade pensando, mas eu estou muito longe disso. Comecei a investir há pouco tempo, não comecei quando era jovem porque nem tinha como estudar sobre isso, e eu compreendo muito bem. Mas isso estou pegando como base alguém que gasta R$ 5.000 por mês. Se você conseguir, de alguma forma, ganhar mais, consegue mais facilmente ter uma folga entre os ganhos e gastos. Se mantiver esses gastos baixos, por exemplo, alguém que gasta R$ 3.000 por mês nessa faixa de idade, ter R$ 360.000 investidos já significaria estar bem encaminhado para a aposentadoria. Veja a diferença de alguém que gasta R$ 5.000 para alguém que gasta R$ 3.000. E eu não estou falando que devemos gastar pouco para sempre economizar em tudo. Eu falo sobre redução de gastos para você que tem entre 40 e 50 anos, ainda não tem um pé de meia para aposentadoria e quer acelerar esse processo para chegar aos 65 anos melhor financeiramente. Bom, essa fase de 45 a 54 anos seria uma etapa em que a pessoa que investiu desde os 20 anos já estaria muito mais tranquila financeiramente, justamente pelo efeito de bola de neve, por ter investido por mais de 30 anos da vida. Veja, pela calculadora de juros compostos, alguém que investiu durante 30 anos. Por exemplo, dos 20 aos 50 anos, isso considerando um investimento de R$ 1.000 por mês com rendimento médio de 12% ao ano em uma carteira de investimentos diversificada. Veja que a pessoa já teria cerca de R$ 3 milhões investidos, sendo que só saiu do bolso dela cerca de R$ 360.000, enquanto que R$ 700.000 foi apenas de rendimento sobre rendimento. Eu estou considerando rendimento de 12% ao ano. E eu sei que essa não é a realidade da maioria que chegou aos 50 anos agora, justamente porque antigamente não existia facilidade de acesso a conteúdos de educação financeira, sendo investimentos algo bem escasso. Mas falo isso exatamente para você que ainda é jovem, que devemos investir para usar o tempo a nosso favor, porque começar a investir cedo é fundamental para criar esse efeito de bola de neve. Quando chegar na terceira idade ou até mesmo antes disso. Então, agora vamos para a faixa etária dos 55 aos 65 anos. Eu coloquei a faixa de idade até os 65 anos, considerando que a pessoa consiga se aposentar com investimentos aos 65 anos de idade, após isso, usufruir dos rendimentos. Porém, em alguns casos, a pessoa pode atingir a aposentadoria financeira até antes disso. Mas bom, pelos meus cálculos aqui, alguém que tem 20 anos e já investe seus gastos mensais, pode atingir a aposentadoria financeira, e você vai entender o porquê. Pensa aí, alguém que tem um padrão de vida de R$ 10.000 por mês. Se essa pessoa tiver investido o valor de R$ 400.000, já consegue atingir a aposentadoria financeira, mantendo os gastos mensais em R$ 10.000, sendo esse valor 20 anos dos seus gastos mensais. Porque olha só. Digamos que a pessoa não consiga 1% de rendimento mensal, consiga apenas 0,8% de rendimento, algo bem possível de conseguir com uma carteira diversificada.
Tendo essa rentabilidade, a pessoa com 2,4 milhões de reais investidos teria de rendimento mensal algo em torno de R$ 19.200. Porém, para não perder para a inflação, a pessoa pode retirar R$ 10.000 para os gastos do mês e reinvestir os R$ 9.200, para assim preservar o poder de compra. Pois, se gastar tudo, ficará pobre à medida que o tempo passa, perdendo o poder de compra para a inflação. Mas agora, a partir de uma certa idade, já é uma escolha mais pessoal. Muitos que investiram a vida toda, ao chegar nos 70 anos, por exemplo, já começam a gastar tudo o que recebem de rendimento e não reinvestem mais nada, apenas aproveitam, mesmo sabendo que estão perdendo o poder de compra com o tempo. Mas veja que essa é uma escolha mais pessoal. A escolha mais racional financeiramente sempre vai ser só gastar cerca de 50% dos rendimentos e reinvestir o resto. Isso, claro, quando já estiver na fase da aposentadoria financeira. Enquanto estiver no período de acumulação de patrimônio, é super importante investir tudo o que receber de rendimento. E veja que o tamanho do patrimônio não é a métrica principal. Temos que olhar também com quanto você considera ser suficiente para se aposentar. Porque agora vamos usar o exemplo de alguém que vive com R$ 5.000 por mês, e para ela está de boa. Se essa pessoa tiver R$ 1.200.000 investidos, já pode se considerar aposentada financeiramente, pois já tem 20 anos de gastos mensais investidos dessa forma, recebendo 1% ao mês de rendimento. Estaria recebendo R$ 1.000 por mês. Se retirar R$ 5.000 para gastar e reinvestir os outros R$ 7.000, ainda vai preservar o poder de compra e não vai perder para a inflação. Agora, se você quer aposentar financeiramente com um padrão de vida mais alto, como, por exemplo, gastar R$ 30.000 por mês, é importante que tenha pelo menos R$ 7.200.000 investidos, para assim ter 20 anos de gastos mensais. Ou seja, com um patrimônio desse, você consegue fazer 1% ao mês de rendimento, o que daria cerca de R$ 72.000 por mês de renda passiva. Gastando R$ 30.000 e reinvestindo os outros R$ 42.000, consegue preservar o poder de compra sem perder para a inflação. Veja que tudo vai depender dos seus gastos mensais, então entenda como administrá-los e saiba quanto é suficiente para você se aposentar. Alguns desejam ter uma aposentadoria com padrão de vida altíssimo. Para outros, uma aposentadoria de R$ 3.000 por mês já está boa. Isso é algo que você vai determinar, mas tenha em mente gastar no máximo de 50% a 60% dos rendimentos para se considerar aposentado financeiramente. Beleza? Bom, como eu sempre falo, a educação financeira é uma maratona e cada um constrói de acordo com a sua própria vida. Então não se sinta superior por estar acima da média que eu usei de parâmetro aqui no vídeo de hoje e também não se sinta a pior pessoa do mundo por estar abaixo da média. Falei das médias apenas para fins didáticos e para termos uma base. Beleza? É como aquela frase, espere o melhor, mas esteja sempre preparado para o pior. Ou seja, busque sempre melhorar financeiramente, estando com o pé no chão e sabendo que educação financeira é uma maratona. No caminho, a perna vai cansar, vai cair suor no olho, e por aí vai. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, comenta e se inscreva no canal. Até o próximo!